Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios, Dr. Armando Lúcio, promotor de justiça, que responde pela 5ª Promotoria, referente ao Tribunal do Júri. A temática de hoje vai ser a questão de segurança pública. Vamos falar sobre assuntos polêmicos, como a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, bem como as câmeras fazendo parte do uniforme dos policiais. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui nos estúdios. A honra, mais uma vez, de ter o promotor de justiça, Dr. Armando Lúcio, professor universitário. Dr. Armando, seja mais uma vez bem-vindo ao Dinâmica do Direito. Meu caro Dr. Nazeu, caros telespectadores da TV AD Mossoró, é uma satisfação renovada estar aqui no seu programa Dinâmica do Direito, este programa que tem o objetivo de levar o conhecimento para a população. E como um dos operadores do direito, estou aqui à disposição para que a gente trace conversas, assuntos que estão na pauta do dia, em especial do aspecto da violência que está campeando no nosso Brasil, né? Estamos à sua disposição, dizendo que é um prazer estar sempre aqui com vocês. Doutor Armando, normalmente no primeiro bloco a gente traz um tema mais ameno, só para quebrar o gelo um pouco. Vamos adentrar, como o senhor mesmo falou, em temas muito sensíveis, que é a questão da segurança pública. Mas como é que está a questão do Tribunal do Júri? Teve uma nova safra de colegas advogados. Eu percebi que teve uma renovação muito grande ultimamente. Como é que está sendo enfrentar essa nova garotada? Eu vi que alguns estão trazendo até TV de LED para os tribunais. Como o senhor está recebendo essas novidades, doutor Armando? E tem muito mais coisa, né? Eu sempre digo que eu tenho 1.284 júris, mas cada júri é diferente um do outro. Sim, claro. Cada júri é diferente esses briosos advogados estão fazendo aí cursos, os mais diversos, e trazem essas novidades, que dizem, nessas novidades, dizem que o objetivo é o advogado aparecer, ser notado pelo jurado, despertar a atenção do jurado, né? É um novo enfoque que se dá. Nós só vamos saber se dá certo com o resultado, né? Com o resultado, se isso é bom. Mas movimenta, né? Eu não diria somente novidade, mas é uma nova técnica que surge e nós trabalhamos, né? No enfrentamento dessas teses e esperamos que dê resultados positivos, né? Temos também a honra de ser professor da cadeira de Direito Processual Penal, que inclusive é a cadeira que trata do Tribunal do Júri. E ficamos satisfeitos, né? Na verdade, não sei se por influência minha, nenhum dos meus ex-alunos buscam essas novas variantes, né? Perfeito. Mas bons profissionais têm utilizado disso aí e é uma técnica, cada um escolhe a técnica que melhor se adeque aos seus posicionamentos. Doutor, assim, sempre tentando aqui puxar um pouquinho das suas histórias, a sua história de vida. Teve algum advogado assim no júri que tirou o senhor do sério? O senhor é uma pessoa muito paciente, que utiliza de muita urbanidade com todos, mas teve algum que fez que doutor Armando, aquela natureza de se chatear,
Não, eu sei que o senhor nunca iria chegar às vias de fato, mas teve algum momento, doutor, que o senhor se estressou em audiência? Não. Eu digo sempre que eu não tenho esse direito de me chatear, né? Eu acho que, aliás, nenhum promotor de justiça tem o direito de se chatear. Por quê? Porque quando ele escolhe a carreira, ele sabe que vai contrariar interesses. E principalmente quem defende a sociedade contraria interesses de quem maltrata a lei que é criada para amparar a sociedade. Então nós vamos receber. Existem provocações nesse sentido, né? Existem, mas com a força em Deus, com a fé no nosso trabalho, não conseguiram ainda esse objetivo de tirar a gente do sério, e a gente permanece confiante em fazer um trabalho bom. Assim, graças a Deus, com Vossa Excelência não apareceu nenhum vídeo, mas no YouTube tem vários, doutor, de promotor sair no braço com advogado. Um caso desse, doutor, ele evidentemente é representado, um promotor de justiça, evidentemente. O senhor acredita que até que ponto chega uma advertência? Eu acho que o Ministério Público é bem severo, né? Eu acho que a mera advertência não... Vai da advertência até mesmo Sim. A exclusão do quadro, né? Vai. Mas quando eu digo que um promotor não tem esse direito, mas aí às vezes ele abusa do direito e usa um direito que não tem, né? Não é para ele fazer isso, né? E evidentemente que eu, como na própria nomenclatura da minha carreira diz, nós somos fiscais da lei, nós não podemos ficar conivente com o erro de um colega, né? Não, digamos, que apoiaria situações dessa natureza, um promotor xingando uma advogada, um promotor partindo para as vias de fato, aí seria o recurso que ele tem para convencimento, seria a pancadaria. O meu recurso é a lei, é a prova do processo, né? Então, é preciso também ter muita confiança em Deus, porque existem situações em que nós somos tentados, né? E então, às vezes, pessoas nos tentam para tirar a gente do sério, né? Mas, eu repito, com a graça de Deus, não aconteceu e espero que não aconteça isso comigo. Ainda sua matéria do Tribunal do Júri, doutor, o senhor tem mais de 1.200 júris, mais de 25 anos de atuação. A natureza dos crimes mudou um pouco, haja vista, por exemplo, as organizações criminosas. Sem dúvida. Os crimes de homicídio, eles tinham uma motivação, digamos, há 15, 20 anos atrás. Desde 1984 que eu faço júri, né? Quando eu terminei o meu curso de Direito, eu fiz 17 júris como advogado e em 90 comecei a fazer júri como promotor. E até uns 15 anos atrás, mais ou menos, a gente via aqueles crimes que eram em torno das brigas de família, né? Crimes de vingança e crimes passionais, por conta de brigas de marido e mulher, ciúmes exagerados, etc. Hoje, esses homicídios dessa natureza são minorias. Não é que diminuiu o número de homicídios, é que são homicídios cometidos no seio de organizações criminosas, por conta de tráfico. O tráfico hoje, ele é causa direta ou indireta da grande maioria dos homicídios. Tanto se mata
em briga por pontos, por bocas de fumo, como se diz, como se mata também por dívidas de droga, como se mata para adquirir dinheiro para manter-se o vício. Enfim, é um grande flagelo a droga, né? Então, quando a gente associa a droga com organizações criminosas, é onde se concentra hoje a causa de tantos homicídios. Perfeito. Estamos conversando aqui com o doutor Armando Lúcio, ele que é promotor de justiça, que atua diretamente no Tribunal do Júri, responde pela 5ª Promotoria. No próximo bloco, doutor, vamos delinear, avançar na temática da segurança pública, vamos falar sobre a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Não permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, dinâmica do direito aqui, com a honra de ter nos estúdios o promotor de justiça, doutor Armando Lúcio, no caso, professor universitário da nossa querida Universidade Estadual. E estamos aqui, doutor, avançando na temática de segurança pública. Essa temática já foi proposta para vários colegas, doutor, e nenhum deles quis assumir, porque haja visto um tema um pouco polêmico, porque foi uma manifestação, uma decisão do STF, através de uma DPF, arguida pelo partido PSD, se não me engano, PSB, que visava, segundo os mesmos, humanizar a atividade policial, impedir a extrema violência, que eles diziam, e a decisão especificamente proibiu nas favelas cariocas subir em morro no caso, com carros pesados, impediu o uso de drones e até o uso de helicóptero. Então, a sociedade se dividiu, uma parte, no caso específico, foi a favor dessas medidas e outra parte foi terminantemente contra, porque afirmam que a violência por parte das organizações criminosas teria aumentado. E é um tema polêmico, desafiador, e a melhor pessoa para tratar desse tema, um cidadão de coragem, que nunca se furtou, é doutor Armando Lúcio. Fique à vontade, doutor. Esse caso, de fato, é bastante melindroso, mas a causa é simples, sabe? Não existe dificuldade de se detectar isso. Quando você vai punir alguém que está cometendo um crime, é lógico que a pessoa fica revoltada e se rebela contra você, porque você é um obstáculo para que esse crime continue sendo praticado. É o que ocorre. As organizações criminosas produzirem mais violência quando a polícia sobe nas favelas, adentra com recursos mais pesados, com meios tecnológicos como os drones, é natural que eles se rebelem. Não estou dizendo que seja justo, eu estou dizendo que é natural que eles se rebelem, porque qualquer fera que não seja domesticada, diante do homem de bem, a fera se rebela. E então, essa violência que existe das organizações criminosas é com o objetivo de as forças de segurança não buscarem desmantelar o crime organizado. Eu acredito que seja um engano, que seja um falso tratamento que se dê a essa questão,
proibindo o uso da polícia subir nas favelas, de utilizar drone. Por quê? Porque se alguém tem esse poder de proibir, deveria proibir de que acontecessem crimes lá. Não está se proibindo a polícia de subir à favela? Não está se proibindo de se utilizar drone? Proíba-se que entrem armas pesadas no mundo do crime? Proíba-se. Mas não se faz essa proibição. Por quê? Porque você produzir uma corporação de segurança é fácil. Porque você sabe onde está essa corporação e sabe que ela não vai tomar nenhuma medida contra você. Agora, você punir o criminoso é uma distância muito grande. Eu vejo como um equívoco se punir ou se proibir a polícia de fazer essas operações. Por quê? Porque o crime não tem lugar de acontecer, ele acontece em todos os lugares. É como outro dia, infelizmente, eu tive, às vezes eu tenho discussões com integrantes das forças de segurança. O diretor da cadeia dizia que não queria receber presos depois do horário de expediente. Aí eu disse para ele que ele devia também convencer os criminosos de não cometerem crimes fora do horário de expediente. Porque se a polícia prende, vai ficar o quê? Vai levar o preso para casa? É a mesma coisa dessa polícia, proibir a polícia de ir na favela. Não é que na favela só existam criminosos. É que na favela é mais fácil o criminoso se esconder. É porque na favela é onde eles recrutam mais facilmente as pessoas. Não se está com isso fazendo nenhuma discriminação. Existem pessoas que optam por morar na favela apenas pelo aspecto da condição financeira ser fragilizada. Mas proibir a polícia de fazer operação em uma favela é lamentável. Quanto à utilização de microcâmaras, né, no fardamento dos policiais, nenhum problema, né? Agora, aí faz-se um investimento de tal ordem que esse investimento poderia ser transformado em mais efetivo, mais viatura, mais presídios. Porque é interessante como se é muito fácil dizer assim, vamos colocar essas câmeras, mas não se diz, por exemplo, vamos contratar psicólogos para orientar os policiais, para assisti-los nos grandes conflitos que eles travam. Não se tem nenhuma notícia de um projeto dessa natureza. Coloque-se câmara. Não se é contra colocar câmara. Vai até ver e aplaudirmos mais o trabalho do policial. Não é? Mas eu vejo essas medidas como medidas que buscam inibir o trabalho do policial. Seja inibir diretamente, o policial não podendo ir no local onde se cometa crime. Eu não sei onde é que está a razão de ser disso na nossa Constituição. Onde é que a Constituição diz que a prisão em flagrante pode ser feita a qualquer hora. Anulado, inclusive, a inviolabilidade do domicílio, porque se numa casa estiver acontecendo um crime,
pode-se entrar para prender lá uma pessoa. Eu não sei onde é que se vai encontrar um respaldo para que proíba o policial de exercer a sua função, né? E digo mais, né? Porque as pessoas que propõem isso não moram na favela. Se morassem na favela, queriam lá a polícia para garantir a ordem na favela. Elas não moram na favela, então deixa a favela ser dominada. Porque isso, todo brasileiro médio sabe que nas favelas quem manda é o mundo do crime. A pessoa tem que comprar o botijão de gás dos criminosos, tem que utilizar serviço de telefonia, de internet, mantido. Se sabe disso. Se sabe disso. Quem não sabe disso não vive no mundo real. Isso é uma demonstração da falência do Estado. E parece que se quer passar agora um atestado assinado e reconhecido, afirma de que o Estado é tão incompetente que não pode entrar na favela para prender quem esteja cometendo crime. Pode entrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu vejo tal medida, infelizmente, como cunho eleitoreiro. Eu vejo como cunho eleitoreiro porque quer se pousar de bom moço para dizer que foi o autor de um projeto, o autor de uma ação que impediu a polícia de perturbar o pobre favelado, quando o pano de fundo é outro diferente. Se se quer proteger o pobre favelado, que se busque leis, que se busque condições de emprego, de moradia, condições que dê mais dignidade às pessoas que moram na favela e não proibindo a atuação da polícia nesse local. Nós reforçamos no começo, doutor, que não pode drone, não pode helicóptero. Eu não sei como é que a polícia conseguiu, não sei se foi uma câmera de alta precisão, mas mostrou um campo de treinamento. Vários faccionados ali, vários criminosos, simulando táticas de guerrilha, eles todos com rifle, num treinamento mesmo. E interessante que parecia que eles tinham um monitor, os treinando, em plena luz do dia, ele com certeza também com capacitação, não sei se ele foi captado de outra guerrilha, não sei nem se é dentro do nosso país, mas a polícia apenas poderia ver, não podia desmantelar aquela operação ali de treinamento. Assim, doutor Armando, elas ficaram mais à vontade, as organizações criminosas se sentiram mais à vontade, inclusive acho que foi no mês de outubro, tivemos uma semana de terror no Rio de Janeiro. Reféns, bairros inteiros, não apenas as favelas, bairros inteiros reféns, pessoas sem direito a voltar para suas casas, o trânsito, o metrô, os ônibus. O senhor acredita, doutor, próximo ano, o senhor mesmo falou, vai ser ano eleitoral e essas medidas muitas vezes com cunho eleitoreiro. A tendência, doutor, é continuar a perpetuar essa situação da polícia, a tendência natural é impedir cada vez mais a polícia a efetivar o seu trabalho? A permanecer esse estado de coisas, a tendência é manter-se isso e, infelizmente, eu não queria dizer isso, mas tenho que dizer. Nós estamos já vivendo uma realidade de que isso não está mais ficando circunscrito ao Estado do Rio de Janeiro. A concorrência está demais para as organizações criminosas e elas estão se alastrando pelos outros estados, né? Todos os estados já têm a sua organizaçãozinha,
a Bahia, né? Tivemos notícias muito negativas da Bahia. Aqui mesmo no estado do Rio Grande do Norte, no nosso vizinho estado do Ceará, já temos organizações criminosas fortes, além de existir uma que atua a nível nacional, né? Então, a tendência, se não houver uma reversão desse quadro, a tendência é que se alastre tanto na forma qualitativa no estado do Rio de Janeiro, como quantitativa para as demais unidades da federação. Por quê? Porque, como o nome já diz, é organização criminosa. Tem um caráter empresarial, com todo respeito aos empresários, né? Mas o empresário honesto, ele não vai manter uma filial, ele não vai expandir o seu negócio se não dá lucratividade. A mesma coisa ocorre com o mundo do crime. Ele não vai alastrar a sua organização criminosa se não dá lucratividade. Nem ele vai permanecer em um único local, porque sabe que tem um campo a conquistar e vai buscar esses novos campos. É preciso que haja uma reforma nesse pensamento e eu vejo tanto o aspecto social é responsável por isso, quanto o direito também é responsável por isso. O direito, na velha acepção romana, é a arte do bom e do justo. Se nós trocarmos isso para apenas a busca de conveniências, isso não é direito. Direito é a arte do bom e do justo, é a realização da justiça, que está acima do direito. A realização da justiça está em proporcionar à sociedade as melhores condições de vida, com dignidade e com justiça. E a sociedade onde o império do crime tenta prevalecer com determinados gestos de apoio dos institutos, do sistema organizado, essa sociedade não vive bem. Então, aqueles realmente que têm no direito o seu estilo e o seu modo de viver, devem se conformar contra esse estado absurdo de coisas. Muito bem, conversando aqui com o doutor Armando sobre temas atinentes à segurança pública, falamos aqui um pouquinho sobre a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas. Próximo bloco, doutor, queria que o senhor focasse, vamos tentar focar na questão prática, da questão das câmeras, o que pode acontecer muitas vezes de policiais produzirem provas contra si mesmo. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito aqui nos estúdios, Dr. Armando Lúcio, promotor de justiça, responsável pela 5ª promotoria aqui referente ao Tribunal do Júri. Ele que também é professor universitário das cadeiras de Direito Processual Penal, refletindo aqui sobre a segurança pública, temas polêmicos. Falamos sobre a DPF das favelas, que proibiu, na verdade, a operação em Morros Cariocas. E eu queria focar, doutor Armando, especificamente na questão das câmeras nos uniformes policiais. Já é uma realidade em praticamente os 27 estados da federação, alguns já em estado bem avançado. Existem, doutor, institutos que protegem o policial no exercício da função, as excludentes de ilicitude, seja a legítima defesa ou mesmo a questão do exercício regular do direito da atividade policial. E agora estamos diante de um dilema, doutor. O policial, quando ele levanta a sua arma,
seja o fuzil, seja a pistola, ele tem em torno ali de 1/3 de segundo para raciocinar, de agir se aquilo ali é legalidade ou não, se aquele tiro vai ser para matar, vai ser para incapacitar apenas, ou sob pena de risco contra a própria vida. E agora, todo esse paradoxo, toda essa sistemática, tem a questão da câmera, policiando ele, vigiando. Alguns pesquisadores, eu gosto muito daquele rapaz, Rodrigo Pimentel, ele é um estudioso da segurança pública, ex-policial. Ele disse que, em que pese pode diminuir a letalidade, mas pode também prejudicar a atividade policial, inibindo o policial de agir, de querer atuar, de querer defender a sociedade de uma pessoa que esteja afrontando a um civil ou um cidadão de bem. Diante dessas informações, doutor, é possível um policial militar ir parar nos tribunais militares com essas provas produzidas contra eles mesmos, pelas câmeras? Esse pensamento do nobre Pimentel que você citou é um pensamento certo. É um pensamento e eu vejo como sendo o objetivo de quem quer fazer a obrigatoriedade do uso dessa câmera. Eu vejo que o objetivo, na minha concepção, bastante clara. O objetivo é inibir o policial de trabalhar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o objetivo é esse. Agora, se faz isso, mas eu sempre digo para o policial, às vezes eu também ministro aulas, algumas palestras na Academia de Polícia Militar, que uma vez que ele trabalhe corretamente, ele não deve se preocupar com a câmara. Ninguém tem a vontade deliberada de enfrentar tanto o crime quanto eu. Então, o policial não deve se inibir com isso. Agora, o objetivo, claro, é inibir a ação policial. E essa ideia da utilização é uma ideia tão assodada que se esquece de uma coisa. Essa ideia pode violar a privacidade de muitas pessoas. Imagine, o policial, ele não é onisciente, ele vai fazer um mandado de busca e apreensão, está cumprindo uma ordem judicial de busca e apreensão. E aí, ele está com a câmera, aí tem alguém naquela residência e é filmado pela câmera do policial e a pessoa vai se sentir, digamos, ofendida com aquela gravação que lhe foi feita, violando a sua privacidade. Não é? E como é que fica a privacidade dessa pessoa? E se houve um engano do juiz que determinou aquela busca e apreensão e essa imagem foi utilizada com aquela pessoa sendo objeto de uma busca e apreensão? Porque os juízes trabalham na melhor das boas vontades, mas pode cometer um equívoco. Não é? Pode cometer um equívoco, porque senão não existiriam recursos. E aí se filma uma pessoa que é tida como criminosa e, no final das contas, essa pessoa não é criminosa. Como fica? Vai se cobrar de quem? Do autor dessa ideia de usar a câmera no uniforme do policial. O policial é um agente público. Ele presta concurso público. A autoridade policial, ele goza de presunção de idoneidade. Não pode participar do grupo de segurança pública pessoa que não tem idoneidade. É preciso uma outra autoridade, quando ele for assumir o cargo, dar uma declaração, um atestado de idoneidade. E aí eu estou fazendo o contrário. Eu estou dizendo que quem tem presunção
de idoneidade é o criminoso, é o que está sendo autuado, né? Então, é por isso que eu vejo que o objetivo é inibir o policial. Porque se o policial cometer um erro, cometer um excesso, ele será punido devidamente. Será punido. Começa que se ele faz uma coisa que não for correta, não será admitido como prova. Não será admitido como prova. Ele diz que tem um mandado de busca e apreensão, faz uma busca e apreensão e não tem esse mandado, né? Ele diz que efetuou a entrada numa casa e encontrou lá vários objetos de origem criminosa. Ele tem que comprovar que esse objeto é de origem criminosa. Quantas vezes os policiais apreendem coisas que são restituídas às pessoas? E, nesse caso, se essa apreensão foi ilícita, ele será punido, né? Já é punido antes de existir essa questão da Câmara. O policial, ele não está acima da lei. Agora, como ele combate quem normalmente está fora da lei, tem essa, digamos que, prevenção de muitas pessoas que preferem apoiar quem está fora da lei, né? Quem cometer qualquer delito, que responda por ele. Então, eu acredito que é inócuo do ponto de vista de combater violência policial ou violência de criminosos o uso da Câmara. Mas, paralelamente a isso, inibe a ação policial, né? É preciso a gente ver que quando alguém ingressa no grupo de segurança, a sociedade está como que confiando, depositando nele a confiança, né? É tanto que, por exemplo, ele já tem o porte de arma em decorrência do próprio exercício da função. A ele já é permitido determinadas coisas que não é permitido às outras pessoas. É uma carreira diferenciada. Sempre ocorreu isso. E quando o crime precisa mais ser combatido, me parece estranho que o combate se volte contra quem combate o crime. Eu vejo isso como um grande equívoco, uma medida que tem o objetivo, repito, de amedrontar o policial que está cumprindo o seu dever. Em outra entrevista, o mesmo comentarista de segurança pública, o Rodrigo Pimentel, ele deu uma alternativa. Quando o policial estivesse como fiscal da lei, por exemplo, uma blitz, ele se colocou favorável à questão das câmeras. Agora, ele deixou uma observação quando estiver em combate. Ele fala a questão do combate mesmo, enfrentamento. Ele colocou uma observação, doutor Armando, justamente por aquilo que eu falei no início da minha fala, que é questão de segundos ou milésimos de segundo a decisão de atirar ou não atirar. Que o policial com a câmera, ele foi muito bem assertivo. Na ocasião do enfrentamento, o policial iria ficar totalmente inibido. É uma realidade, doutor. Hoje, se o senhor pudesse dar um parecer para as autoridades de segurança pública, o senhor teria feito essa observação que Pimentel fez, essa questão fiscal da lei e essa questão do enfrentamento? Essa posição dele, essa alternativa é interessante, doutor? Não, propriamente eu não seguiria nessa linha de raciocínio. Eu seguiria
dizendo que a medida é inócua. A medida em nada acrescenta no combate à segurança pública, né? Então, já que a medida nada acrescenta, eu não vou tomar uma medida apenas por fazer. Vou mandar agora, às vezes ocorre determinadas coisas, a farda de todo mundo é azul, aí passa a ser bege. Absolutamente inócuo, né? Absolutamente inócuo. É a mesma coisa de usar essa segurança, que seja numa situação específica, né? Por exemplo, numa situação onde ele vai cumprir um mandado de busca e apreensão, numa situação em que ele vai ter que entrar num presídio para resgatar reféns, que ele utilize isso aí. Aí está certo, uma situação onde ele vai se preparar, né? Mas numa medida trivial do seu dia a dia, eu não sei nem como tecnicamente ia se armazenar essas imagens. É tão inócua porque se ele cometesse um mal policial que cometeu uma coisa errada, mesmo com a câmera ligada, ele vai depois, tira a câmera, pisa e diz que a câmera caiu, que ele estava rolando no chão e que... Isso é uma coisa inócua. Em vez de estar se discutindo medidas, né, uma coisa que tem o objetivo apenas de, como se diz no popular, misturar o meio de campo, né? Uma medida, assim, um jargão bem popular. Por quê? Porque não vai causar nenhum impacto positivo, só pode causar impacto negativo. E como você mesmo observa, aí o cara está num combate onde milésimos de segundo é fatal para ele manter-se vivo ou não. Aí ele vai acionar a câmera. Levou 3 tiros enquanto ele está acionando a câmera. Perde a sua família e vai se lamentar porque ele foi ver se a câmera estava acionada. Efetivamente, uma pessoa que pensa assim nunca vivenciou um combate, nunca teve nem ideia de como é um combate à criminalidade. É pior do que uma guerra. É a guerrilha urbana que estamos vivendo. Então, o espaço de locomoção é menor, o tempo de planejamento é menor. Então, a guerrilha urbana é muito mais difícil do que a guerra convencional em que estão envolvidos nossos irmãos de Israel nos dias de hoje. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Armando Lúcio, promotor de justiça da 5ª Promotoria, aqui da comarca de Mossoró, refletindo sobre segurança pública. Dr. Armando, próximo e último bloco, vamos já para as considerações finais, tentar colocar todos os pingos nos is sobre assuntos tão espinhosos, mas que a sociedade, o judiciário, todos nós devemos enfrentar, que é a questão da segurança pública. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, aqui com o Dr. Armando Lúcio, promotor de justiça, responsável pela 5ª Promotoria, vinculada à 1ª Vara, que é a questão dos tribunais de júris. Dr. Armando, uma referência no que tange ao direito processual penal, leciona essa cadeira há algumas décadas ali na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, refletindo hoje sobre questões de segurança pública, temas sensíveis. Tratamos aqui, nos blocos anteriores, a DPF 635, considerada a DPF das favelas, que proibia operações da Polícia Militar nos morros cariocas, e focamos também na questão das câmeras com obrigação do uniforme do policial. Doutor Armando, vamos já para as considerações finais, mas digamos que Vossa Excelência seja convidado para compor uma pasta de segurança pública, e são temas que o senhor vai ter diariamente que lidar
Qual seria, doutor, assim, a problemática para lidar com esse tema? É uma legislação mais dura? Seria uma questão de inteligência, investir na inteligência policial? Como é que o doutor Armando poderia sugerir, atuar numa questão como essa? O Rio Grande do Norte, especificamente, o senhor falou com muita propriedade, que durante 1 ou 2 semanas aqui as organizações criminosas queimaram ônibus, impediram o ir e vir de grande parte da população ali, do meio oeste, região do Açu, com as situações aí de queimando ônibus, entre outros. Como se houver essa situação da segurança pública, doutor? Ainda dá, assim, a sociedade pode refletir, juntamente com o judiciário, juntamente com o Ministério Público, podemos achar um meio termo no combate ao crime organizado. Meio termo é a gente continuar vivendo. O meio termo é isso, com essas situações que estão aí. Eu digo meio termo porque pode se agravar. Porque pode se agravar. Eu me lembro que em 1982 eu estudava processo penal. Sim. E estava sendo elaborada a reforma do Código Penal e a Lei de Execução Penal. Sim. O meu professor, Ítalo Pinheiro, de quem eu herdei muita coisa, então, inclusive eu ensino a mesma cadeira que ele. Ele dizia o seguinte: estão aí criando um tal de regime em progressão, sim, regime fechado, semiaberto e aberto. Por enquanto vai funcionar o fechado e alguma coisa de semiaberto. Mas eu não dou 20 anos para esse regime semiaberto acabar. É um profeta. Um profeta. Um profeta que, quando eu percebi que, pelo menos no estado do Rio Grande do Norte, não existe mais regime semiaberto no Rio Grande do Norte. Verdade. Né? E aí eu quero profetizar agora, como o professor Ítalo Pinheiro, em 1982, profetizou para a minha turma. Eu vou lhe dizer que daqui a 5 ou 10 anos, não vai haver ninguém cumprindo pena nos presídios cuja pena não seja maior do que 10 anos. Vou inventar alguma coisa de que a pena menor do que 10 anos vai ser cumprida em prisão domiciliar. Pode anotar aí, daqui a menos de 10 anos vai ocorrer isso. Por quê? Porque nós temos, legisla sobre direito penal e processo penal somente a União. Sim, perfeito. Os estados não podem legislar sobre isso. Então, se alguém assumir uma secretaria de segurança, tem que assumir baseado nas leis federais. Né? E aí, se o governante, eu não seria governante porque eu jamais me candidataria a algum cargo de confiança, algum cargo eletivo dessa natureza. Mas se ele me conhece, só se nomeia para um cargo de secretário quem se conhece, né? E se ele me conhecer, não me nomearia. Se o governante me conhecer, não me nomearia para cargo nenhum. Por quê? Porque eu não faria parte dessa política de faz de conta. Né? Faz de conta que no Rio Grande do Norte hoje nós temos 15 a 20 mil presos. Faz de conta, porque eu não tenho 5 mil presos no Rio Grande do Norte. Não se diga que existe superpopulação carcerária, que não existe. As pessoas contam os números dos processos, e às vezes o mesmo preso tem 15, 20 processos. As pessoas contam como se estivessem encarceradas quem está no regime fechado, semiaberto, aberto e livramento condicional. Só está preso quem cumpre pena no regime fechado. Nessas outras formas de cumprimento de pena, não existe ninguém encarcerado. Então, esses estatísticos de plantão
fazem essas estatísticas pelo número dos processos. Vá contar quantos presos tem. Então, então eu duvido muito que eu fosse nomeado secretário de Segurança. Agora, se me dissessem que vai cumprir a pena, que garantiria que as penas fossem cumpridas nos vários regimes, que cada uma polícia exerceria a sua função a contento, aí eu toparia administrar segundo a lei. Segundo a lei. Fora disso, eu não aceitaria. E como estaria baseado num campo real, não acredito que me chamem para um cargo dessa natureza. E mesmo se chamasse, eu talvez aceitasse por um período curto, sabe? Porque é uma situação difícil, né? E que eu mesmo acho que quem deve ser nomeado é alguém do quadro. Eu fiz um movimento muito grande na época que eu fui ainda, a minha promotoria cuidava da execução penal, um movimento muito grande para que os diretores de presídios fossem os próprios policiais penais. Perfeito. Como é conhecido hoje os antigos agentes penitenciários. Por quê? Porque eles conhecem, lidam muito melhor do que qualquer outra pessoa lidam com o assunto. Então, para ser secretário, eu teria ideias, mas para a execução dessas ideias, deve ser um delegado de polícia ou um coronel PM que conhece justamente como se demandar na questão da segurança pública. Fora disso, é só teóricos, achistas e que querem fazer da segurança pública um campo político. Segurança pública seria o campo menos indicado para alguém ganhar voto. Menos indicado, porque é difícil. É um local onde a população não gosta muito. Eu brincando, às vezes, com alguns policiais, eu digo que ninguém chama uma guarnição da PM para comer uma galinha torrada, só chama para apartar uma briga de faca, né? Só se chama polícia para isso. Só que se quer segurança pública para apartar essas brigas. Para o lado bom, não se chama. Então, é preciso a gente ver isso na questão da segurança. Mas, com as minhas ideias, com o meu trabalho em favor do direito, da dinâmica do direito, como é bem o nome desse programa, eu estou aí para contribuir e para ajudar com o que eu puder. Doutor, eu vou assim, externar um pouquinho minha opinião. O senhor fica à vontade de dizer que concordo ou não, mas eu acho que o judiciário brasileiro tem participado de de temas que não eram atinentes especificamente ao poder judiciário, que a questão da segurança pública faz parte da política de Estado, de governo, do governador, ou seja, do presidente da República, e que o judiciário está, seja através do ativismo, ou mesmo de pensamentos próprios do magistrado, tem se imiscuído de maneira muito irregular, nessas temáticas. Você trazer um tema de segurança pública através de uma DPF, ferindo supostamente princípios, e o judiciário decidir como se gestor fosse, como se governador do Rio de Janeiro fosse, a meu ver, e eu quero a opinião de Vossa Excelência como brilhante professor de processo penal, a meu ver, é uma mistura indevida, a quebra de harmonia entre os poderes. Agora me ajuda, doutor, meu pensamento está equivocado ou não? Eu não somente concordo, como eu aplaudo a sua ideia. E eu vou mais além. Eu acho que é uma usurpação da função pública que se tem o operador do direito que determina uma medida dessa natureza
Porque a segurança de cada estado, onde vai atuar a polícia militar, tem que ser do governador do estado. Se ele estiver errado, se ele cometeu algum crime, que aí o governador que seja punido. Mas compete ao governador, que conhece os problemas locais, fazer esse enfrentamento, né? Que há um ativismo judicial com que eu me conformo. Eu acho que eu sou, nos bancos da universidade, o primeiro a dizer isso. Cada um na sua. O Poder Judiciário é para dizer do direito no caso em concreto. Se a polícia subir o morro, subir a favela, se for detectado que ele errou, faça-se o devido processo legal e que ele seja punido. Porque para o criminoso ser punido, faz-se o devido processo legal. Não é simplesmente a polícia chegar e dizer: eu peguei esse camarada matando, traficando, fazendo isso ou aquilo. Não, ele vai responder ao processo. Então, esse processo é a forma que tem do judiciário contribuir e não determinando como vai ser a ação do Poder Executivo. Não determinando. Eu acredito que, nesse aspecto, há um inegável ativismo judicial, né? Não se pode, nada obstante a autoridade da qual suas excelências, os ministros, são investidos, nada obstante a autoridade e o respeito que eles merecem, eu não concordo com o ativismo judicial, o judiciário dizendo como deve agir, sem nenhum processo dizer como deve agir o executivo. Então, é essa a nossa posição. Infelizmente, a gente percebe que é preciso um abrir de olhos da sociedade para que as coisas não andem para uma direção mais gravosa. Muito bem, estamos já caminhando para as conclusões, as considerações. Doutor Armando, meu muito obrigado. Assim, estar ao lado de Vossa Excelência, sendo agraciado com seu conhecimento, me faz lembrar a sala de aula ali da UERN, aquelas 2, 3 cadeiras de processo penal que eu tive a alegria de ser vosso aluno. Então, aqui me dá um sentimento de nostalgia, de saudade, e a gente marca 1 a 2 vezes por ano para matar esse sentimento. Ter aqui é uma grande honra ter Vossa Excelência aqui conosco nos estúdios. Eu sei que o tema foi desafiador, mas o senhor enfrentou com muita propriedade, com muita lucidez. E fica aberto às considerações, interagir com o pessoal de casa. Pois é isso, meu caro Nazeu, é isso, caro telespectador. É justamente essas coisas que o grande público não sabia e acabou sabendo, né? Na sala de aula, a gente passa o direito na teoria e passa na prática, fazendo com que forme convicções boas como essa que o doutor Nazeu, que foi um brilhante aluno e estagiário nosso também, aproveitou, e a gente se sente realizado por isso, porque está formando uma convicção jurídica sadia, uma convicção jurídica da qual a sociedade necessita. Estamos sempre aqui, como você disse, é bom a gente se reencontrar, porque a amizade precisa ser alimentada. Um grande abraço. Muito bem. Doutor Armando Lúcio, promotor de justiça, aqui refletindo sobre temas seríssimos, polêmicos, a questão da segurança pública. Tocamos em temas muito sensíveis, e sobre a questão da DPF das favelas, Câmara
nos uniformes policiais, enfim, refletimos aqui. Eu acredito que todo o pessoal de casa foi muito bem agraciado, então permaneça com os cultos, permaneça com os eventos e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado.